Olá, gente, bom dia, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos gramaticais. Vamos ver qual vai ser o nosso conteúdo agora. Bem, nós vamos começar a estudar as conjunções. As conjunções, vocês vão ver que elas estão divididas na gramática de vocês em duas etapas. Então, hoje nós vamos estudar a conjunção 1, que está lá no capítulo 9. Depois, no próximo mês, nós vamos estudar as conjunções 2, tudo bem? Então, localizem lá na gramática de vocês, capítulo 9, páginas 158 a 171. E vamos embarcar nessa viagem. Vejam só, o que seriam conjunções? Nós já até no ano passado, nós falamos um pouco sobre essas conjunções. Só que a gente pouco lembra do que a gente trabalhou com relação a isso. Então, hoje nós vamos estudar essa classe gramatical, que ela é muito importante para o estudo das orações. Vejam só. O que seriam conjunções? Conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar. Então, você tem que estar bem ligadinho nessa palavra, conectar orações. Então, ele serve como uma espécie de conectivo, que estabelece entre essas orações uma relação de dependência ou de simplesmente uma coordenação. Então, nós vamos entender bem direitinho isso, porque isso aqui vai ser a base do nosso estudo para o próximo ano. O ano de 2021, nós vamos trabalhar bastante com as conjunções. Por quê, professora? Porque nós vamos estudar o período composto. Até agora, nós estudamos somente o período simples, com apenas uma oração. A partir de agora, nós vamos estudar o período composto, que é quando nós temos a relação de uma oração com outra, ok? Então, vamos lá. Classificação das conjunções. As conjunções, elas podem ser coordenativas ou subordinativas. O que seriam coordenativas? Aquelas que são independentes, é apenas para estar relacionada, é para manter essa relação. Então, se nós não estamos mantendo essa relação, então essa relação ela é independente. Uma oração não depende da outra, para que tenha sentido completo. Por isso que as conjunções são chamadas de coordenativas. Então, são palavras que têm a função de ligar palavras ou orações de mesmo valor sintático, independente uma da outra. Vamos para o exemplo. Eu estava sozinho e olhava as estrelas. Eu poderia muito bem dizer, eu estava sozinho, ponto. Olhava as estrelas. Outra oração. Uma não depende da outra. Só que para que tenha uma boa relação, eu utilizei essa conjunção e, certo? Que ligou uma oração à outra. Então, uma oração ficou coordenada à outra. Maria queria uma bicicleta e um patins. Observe que aí não temos duas orações, nós temos duas palavras que estão sendo ligadas uma à outra, porque elas têm o mesmo valor sintático. Qual é o valor sintático dessas duas palavras, bicicleta e patins? Tem o valor sintático de núcleo do objeto, certo? Se tem a função sintática de núcleo do objeto direto, então aí você tem uma relação coordenada, ou seja, uma relação independente uma da outra, ok? Por isso que nós utilizamos a conjunção coordenativa e. Agora, conjunções subordinativas, que é o que nós vamos estudar no próximo mês. Só que a gente já vai entender um pouquinho aqui. São palavras que inserem uma oração na outra, estabelecendo entre elas uma relação de dependência. Agora sim, nesse caso aqui, existe uma dependência sintática.
Uma oração depende da outra. Portanto, se há uma dependência, é porque as orações elas se completam. Elas precisam uma da outra para poder ter sentido completo. Exemplo, eles queriam que eu fosse ao supermercado. Olha só, eles queriam. Se eu disser só isso, vai faltar um complemento. Esse complemento é que é essa dependência. Ou seja, eu complementei com outra oração. Por isso que nós temos essa relação de dependência. Nós chamamos isso aí de conjunções subordinativas. Tudo bem até agora? Então, nós temos dois tipos de conjunções. Hoje, nós vamos estudar, nesse mês, as conjunções coordenativas. Vamos lá, vamos prosseguir o nosso estudo. Conjunções coordenativas. O que seriam essas conjunções? Quais são as características dela? Primeiro, é a palavra que morfologicamente é invariável. Não existe variação, nem em número e nem em gênero. Então, não tem feminino nem masculino, não tem plural e nem singular, ok? É uma palavra invariável, ok? Deu para entender isso aí? Ótimo. Sintaticamente, relaciona orações ou termos de igual valor. Então, aqui vai haver uma relação entre uma oração e outra, por causa dessa conjunção. Ela serve de conectivo, serve para conectar as palavras ou as orações. Semanticamente, é capaz de estabelecer relações lógicas entre as orações. Se você ligar uma oração à outra, fazendo com que o sentido fique totalmente desconectado, então não houve uma relação semântica, certo? Não houve uma relação lógica. Então, nós precisamos entender exatamente que essa relação semântica é uma relação lógica, que tem que fazer sentido, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos a primeira classificação, conjunção coordenativa aditiva. Existe uma relação de soma. Ligam dois termos ou duas orações, expressando ideia de adição, soma ou acréscimo. Nós temos aí alguns exemplos, não é nem exemplos, perdão, são alguns tipos de conjunções aditivas. Nós temos aí o e, mais ainda, mas também, nem e como também, certo? Então, qual é o exemplo que eu posso dar, professora? Por exemplo, a praça continuava ensolarada e havia babás com crianças. Então, aí você tem o i, que é uma conjunção aditiva. O médico não só examinou o cliente, mas ainda prescreveu uma dieta. Então, você tem essas conjunções aditivas aí, que dá uma ideia de soma, ok? Adversativas, relação de oposição, de contraste. Então, você tem, que seria, estabelece uma relação de oposição, contraste ou sentido adverso entre dois termos ou duas orações. Você tem o mais comum, mas, porém, contudo, todavia, senão, entretanto, no entanto, não obstante e no sentido de mas, de contrariedade, certo? Então, é raro quando você usa o i com esse sentido, mas ele pode aparecer. Mariana revirou todas as gavetas, porém não encontrou nada. Então, há uma contradição, um contraste, uma oposição. Amo, no entanto, não sou correspondida. Então, aí você tem também um contraste, uma oposição. O sapato serviu-lhe com perfeição, contudo, a cliente não ficou satisfeita.
Então, você tem o uso aí das conjunções adversativas. Prosseguindo. Alternativas, relação de alternância, de exclusão ou de escolha. Vejam, ligam palavras ou orações estabelecendo entre elas uma relação de alternância, escolha, opção ou exclusão. Quando você usa o ou isso ou aquilo, ora isso, ora aquilo, quer isso, quer aquilo, já isso, já aquilo, seja isso, seja aquilo. Então, você tem essa relação de alternância. Olha o exemplo. A criança ora agitava-se no berço, ora adormecia febril. Ficarão juntos, quer a viagem seja de ônibus, quer seja de avião. Então, esses exemplos aí, tá um excluindo o outro, ou fazendo uma escolha. Ou você faz isso ou você faz aquilo. Mas aí, na maioria, é uma alternância mesmo, ok? Ou você estuda, ou anda, ou nada entenderá. É outro exemplo bem importante, ok? Não sei se caso ou se compro uma bicicleta. Então, há uma opção aí, há uma escolha. Nesse caso, há uma escolha. Nos outros, há uma relação de exclusão, certo? Tudo bem até aqui? Deu para compreender? Agora, as conclusivas. Conclusivas são aquelas que você vai utilizar bastante nas redações. Conclusão a partir do que se afirma na outra oração. Isso aqui é importante porque você vai poder utilizar lá na sua redação. Iniciam orações que expressam uma conclusão, uma ideia consequente do que se disse anteriormente. Então, você vai poder usar logo, portanto, assim, por isso, por consequente, pois. Esse pois aí sempre pós-posto ao verbo, ou seja, antes do verbo, ok? Não guardo nenhuma economia, logo, vive de favores. Não guardou, né? A chuva caíra mansa durante dias. Acabara, pois, a seca. Então, aí é uma conclusão. Houve seca exatamente porque a chuva acabou. Eu estudei muito, portanto, estou preparado para a prova. Então, aí tem também uma conclusão. Explicativas. As explicativas são a explicação de algo que foi afirmado anteriormente. Olha só. Ocorre quando a segunda oração dá uma explicação sobre o motivo ou a razão do que se afirmou na primeira. Que, no sentido de porquê, pois, anteposto ao verbo porque e portanto. Exemplo. Isso aí geralmente vem o que? O verbo da primeira oração está no modo imperativo. Então, é importante que a gente observe. Os hóspedes ficaram satisfeitos, pois foram bem atendidos. Aí tem uma explicação. Por que que os hóspedes ficaram satisfeitos? Porque foram bem atendidos. Não insista que ele não irá ao encontro. Então, aí você tem uma explicação por que não se deve insistir. Saia, porque o professor está pedindo. Nesse caso, também há uma explicação e o verbo está no imperativo. Agora, você vai exercitar tudo que você aprendeu nesta aula, clicando lá em tarefas de casa. E lembre-se, se for sair de casa, use máscara. Ao retornar, higienize bem suas mãos. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!